Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aos estudos da doutrina espírita, aqui no canal do YouTube e também no blog pessoal do Facebook. Estamos com esse projeto de apresentação de uma singela reflexão sobre os valores e entendimentos da doutrina espírita, ou seja, do Livro dos Espíritos, que é essa obra básica que deve ser estudada, refletida, relida, quantas vezes forem necessárias, para que as nossas experiências possam se expandir e os recursos das ferramentas com o Evangelho de Jesus tornam-se cada vez mais propícios. Vamos iniciar hoje as condições dos espíritos na sua escala, e Allan Kardec fez um sistema de escala espírita, abordando diferentes ordens dos espíritos. Então acompanhe comigo. Então o tópico é diferentes ordens de espíritos. Questão 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E os espíritos vêm nos ensinar. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então nós estamos aqui diante de uma didática, de uma pedagogia de reconhecimento de níveis diferentes para cada personalidade apresentada na condição de espírito, que seria as características morais, os níveis evolutivos, os processos de adaptação de cada um, como cada um vive, como cada um se encontra em função do seu progresso moral. Então os espíritos estão sugerindo aqui 3 principais ordens. E Allan Kardec vai demonstrar, pela sua experiência de observação, essas diferenças de níveis dos espíritos. Então, como são 3, na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. E Jesus está nessa categoria de espírito puro. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Então repare que aqui existe uma condição para estabelecermos uma classificação. Na segunda ordem, os espíritos têm por desejo o predomínio dos seus interesses é o do bem. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, uma abordagem didática, pedagógica, resultante de uma observação prolongada, e Allan Kardec, com o concurso dos médiuns, pôde conhecer essas nuances, essas diferenças, e fez essa abordagem, uma divisão didática de níveis de evolução dos espíritos, que os próprios espíritos orientaram que poderiam ser englobadas em 3 ordens. Mas isso também é uma sugestão, não é definitivo, não é absoluto. Porque entre esses níveis existe uma infinidade de valores a serem considerados. Porém, há uma predominância. Na terceira ordem, predomina a vontade de fazer o mal, de viver as paixões, de viver longe das leis de Deus. É a fonte de todas as misérias, da infelicidade, do mau uso do livre-arbítrio, que muitos mantêm ainda no mundo espiritual. A segunda ordem já é aqueles que apresentam a propensão para o bem. E a primeira ordem, os espíritos puros. Então estamos aqui diante de um entendimento de que não existe só um espírito puro.
O único que nós conhecemos e temos notícia, e é o nosso exemplo e guia maior, é Jesus. Mas existem, para cada orbe, um espírito puro responsável pelos habitantes daquele planeta e, portanto, é o seu rebanho, o seu aprisco de ovelhas, para cada um ser puro, encaminhar os espíritos que estão menos adiantados na direção de Deus. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, ou seja, o poder de exercer o bem, dentro dessa preocupação que eles possuem, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Então não basta só o desenvolvimento da bondade. Existem outros recursos e habilidades dos quais são imprescindíveis para cada ser em função da tarefa que vai ser desenvolvida. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm provas por sofrer. Então, os espíritos da segunda ordem, que têm por desejo a bondade, vão apresentar também diversos níveis de evolução em campos diferentes. No campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da sabedoria. E cada um dentro das suas capacidades e capacitações que vão desenvolvendo, vão poder assumir determinados valores e ocupações. Questão 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então temos aqui uma informação muito importante com relação aos espíritos da terceira ordem, que não são totalmente maus, obrigatoriamente apresentam o desejo de se sentirem satisfeitos com a realização do mal. Há também os que estão numa situação intermediária, neutra, mais por malevolência, mais por malícia, mais por leviandade do que propriamente por maldade, mas que se comprazem e riem das nossas impaciências, das nossas más tendências, e querem se justificar nesse sentido. Então, esses espíritos, eles estão numa situação de ignorância e, quando estão receptivos, são muito auxiliados nas reuniões mediúnicas das casas espíritas. Mas a maior ajuda que nós podemos fazer a ele mesmo é observando primeiramente a nós mesmos. Quais as conexões que nós estamos nos permitindo, quais são os nossos hábitos, os nossos interesses que facilitam essa intervenção e causam-nos constrangimento em função da nossa receptividade. Então a doutrina espírita não determina a fonte do constrangimento nos espíritos. Não são eles os responsáveis unicamente por apresentarem essa possibilidade de conexão conosco. É preciso que estejamos nós com as portas abertas da alma e do coração para nos permitirmos a esses recursos. E isso recai sobre tudo que ainda não transformamos em nós mesmos, da reforma íntima que nos cabe realizar. Então esse é o convite do Evangelho. Veja bem, é um convite. Para que sejamos felizes, é preciso encontrar dentro de cada um de nós o reino de Deus, os recursos do amor de Deus em nossas vidas, que podem ser desenvolvidas pela bondade, pelo trabalho do bem, pelo recurso do interesse e o uso da vontade de querer aprender a amar.
e seguir os caminhos com Jesus. Então, não vamos depositar nos espíritos a responsabilidade que nos cabe realizar. Porque se fizermos a nossa reforma íntima, eles deixam de ter acesso a nós. Então, que possamos estabelecer esse contato com Jesus para mantermos-nos convictos, seguros e equilibrados, construindo a paz que está dentro de nós. Então, desejamos a todos muita luz, muita paz, muita coragem para nos enxergarmos como espíritos, que possamos estar dispostos a buscar Jesus em seu Evangelho, Jesus na pessoa da verdade que nos liberta, para que possamos construir valores, equilíbrio, saúde integral do espírito e conexão com o amor de Deus em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.